Vamos lá, continuando, né? Continuando a nossa sequência de provas, agora a nossa prova de número 14, a 14ª prova do nosso curso da VUNESP. Aí, ó, seguindo sempre aí no ritmo, resolvendo o máximo possível para você pegar esse ritmo legal de resolução, né? Agora, um pouco mais rápido, claro, né? A gente tá vendo que as questões estão mais simples, então a gente vai tocar para frente aí para que você entre no ritmo da VUNESP aí o mais rápido possível. Vamos continuar então, prova 14, estou vendo aqui, Centro Paulo de Souza, Governo de São Paulo, prova de analista técnico educacional, orientador educacional. Bom, o primeiro texto aí você deve ter observado, né? Um texto tranquilinho em relação à questão da importância da música no filme, né? E é interessante que a cada texto desses que a gente lê para dar essa aula para vocês aqui, é sempre um motivo de reflexão nossa, né? Em relação a uma série de coisas que acontecem no cotidiano, no dia a dia, e a gente vai vendo, realmente eu não tinha parado para pensar nisso, então eu reconheço essa importância, mas dentro dos aspectos gerais, quando a gente vai lendo um texto sobre este ou aquele assunto, a gente vai relembrando certas coisas igualmente importantes, né? Algumas características muito legais em relação a isso, claro, e que cabe a nós pelo menos identificar nas suas peculiaridades. Vamos lá, primeiro texto aí, eu estou vendo questões bem curtinhas, eu acho que essa prova vai ser tranquila, né? Voz passiva e tal. Estou vendo aqui, não tem lá muitas complicações não, vamos ver se a gente detona essa prova logo. Se brincar, a gente mata numa aula só, no máximo 2. Vamos ver então, acompanha aí. Não, lá, analista técnica educacional e tal, aquela coisa toda, prova de orientador educacional, né? Ele coloca aí, segundo o autor, né, esse nome maravilhoso aí, Nestrovsky, né, tá aí, ou Nestrovsky, não, Nestrovsky mesmo, eu lembro de Vygotsky, então pronto, Nestrovsky, pronto. A música do cinema serve, entre outras coisas, para quê? Na opinião dele, será que é para reduzir o som ambiental? Não, né, ele fala na redução do som em outro aspecto, né, não há mais insólito que um filme sem música, reduzido ao som ambiental, isso aqui é a redução, né, claro, do filme com a ausência total de música, tá certo? Aqui ele fala na ausência total, que não é o caso. Criar um ambiente afetivo. Pessoal, é claro que ele já coloca essa questão da afetividade também no segundo parágrafo do texto, né? Você viu aí? Não viu não, né? Até porque eu não abri a prova, né, professor? É normal, professor. Vamos lá. Vamos lá, abrir essa provinha aqui. Cadê? Prova 14. Pronto. Beleza, olha só. Ele menciona aqui, né? Essa questão aqui, pronto. Ele fala essa questão da música afetiva, do ambiente afetivo no segundo parágrafo, né? No primeiro ele fala da questão da redução do som ambiental, que foi a letra A, né? Ele colocar a redução ao som ambiental como um filme sem música, tá? Então esse aqui é um primeiro momento aqui dentro desse contexto, né? A redução do som ambiental em relação a isso aqui. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, ok. No segundo parágrafo você já tem aqui, né? A função da música no cinema tradicional vai desde a criação do ambiente afetivo até a costura da narrativa. Então, ele coloca uma série de coisas. Veja que nessa questão aqui ele fala, né, um dos aspectos que ele aborda realmente essa questão da criação do ambiente afetivo, por isso que essa é a resposta certa, mas não só isso, né? Ele coloca também, né, desde o ambiente afetivo até a costura da narrativa e o comentário também às cenas. Então, isso aqui é entre outras coisas, entendeu? Por isso ele está falando. Por isso que ele falou aqui, entre outras coisas, para quê? Para isso, entre outras. Inverter situações de conflito não, alegrar cidades, ajudar a vender os filmes, bom, ajuda, né? A gente sabe que ajuda, mas esse não é o objetivo citado pelo autor do texto. Beleza? Tranquilos? Vamos lá, próxima questão. Segundo o autor, o fato de a realidade de um filme depender de uma trilha sonora e o mundo real não ter música se explica pelo quê? O que você acha? Bom, coincidência, a realidade de um filme depender de uma trilha sonora e o mundo real não ter música. Bom, se um tem música e o outro não tem, se um parece dentro de uma certa realidade, é claro que não há coincidência, não é? Já começa a observar, peraí, a realidade de um filme depende de uma trilha sonora. Não é a realidade? Ou seja, um filme só vai parecer real se tiver uma trilha sonora. Ela vai dar um tom de realidade. Tá, mas como é que ela vai dar um tom de realidade? É um filme é realmente efetivamente real se o mundo real que o filme pretende atingir não tem música alguma. Parece exótico isso, né? Você percebeu esse negócio? Pois é. Ele diz, olha, o filme, para ter mais realidade, para ficar mais próximo do mundo real, ele tem que ter uma música, porque essa música dá um brilho, aproxima mais aquela imagem, aquela coisa figurativa lá da realidade. Tá, mas a realidade é totalmente sem música, tá? E aí,
Você viu que o autor do texto falou isso? Que coisa maluca, né? Se a realidade é totalmente sem música, mas para aproximar um filme, se eu tiver um filme sem música, o filme está morto. Não tem nada de realidade. Isso é um paradoxo. Entendeu aí? É uma contradição, é uma incoerência. Mas por que uma incoerência? O que é que ele começa a falar? Pessoal, é um paradoxo, é um estranho paradoxo por uma coisa bastante simples. Como é que, para tornar algo realidade, eu tenho que colocar música nele, mas a realidade não tem música? Entendeu? É um contentamento descontente. Não disse Camões, não é isso? O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Fica aí. Isso é um paradoxo. É muito importante que você saiba diferenciar antítese de paradoxo. Antítese é a sobreposição de ideias contrárias. É o uso de ideias contrárias em determinado texto. Note, essas ideias contrárias, antitéticas, na realidade antitética, ela procura comparar, claro, duas coisas ou trazer duas realidades distintas. Agora, é uma comparação lógica, coerente. Vou dar um exemplo. A vida é um sopro no tempo. A morte é uma transformação. Veja, a vida é um sopro no tempo. A morte, uma transformação. Eu falo de vida na primeira frase, e na primeira frase não, na primeira oração, né? E na segunda oração eu falo de morte. No primeiro momento, vida, no segundo, morte. Entendeu agora? Então, ocorre aí uma antítese. Uma frase não nega a outra. Eu trago essas realidades aí de vida e morte, eu trabalho os dois lados da questão em relação a isso, mas mesmo falando sobre vida e morte, não existe aí uma coisa negando a outra ou contradizendo a outra, de maneira incoerente e ilógica. Então, trata-se de uma antítese, todo e qualquer enunciado lógico colocado em que se colocam duas palavras contrárias ou opostas, desde que haja entre elas uma oposição lógica, num determinado texto, num determinado verso. E o paradoxo? O paradoxo é também chamado de oxímoro. Oxímoro ou oximoro? É o outro nome que se dá ao paradoxo. É horroroso, né? Diga aí. Oxímoro ou oximoro? Impressionante esse negócio. Olha só. O paradoxo é uma contradição. É quando você sobrepõe duas coisas ilógicas. Então você tem no paradoxo, por exemplo, é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Aí veja, quando eu digo é um contentamento descontente, é claro, pessoal, quando eu falo contentamento descontente, de uma forma ou de outra, você pode observar como é que cabe um contentamento descontente. Percebeu? Como é que cabe um contentamento descontente? Não dá, é ilógico, isso é maluco. É dor que desatina sem doer. Gente, dor que desatina é dor, que o cara desmaia de dor. Como é que pode ser dor que desatina sem doer? Entendeu? Nada a ver com isso, nada a ver. Certo isso? Então, muito cuidado. Paradoxo é uma oposição, uma contradição ilógica, incoerente, sem lógica alguma. Fechado, beleza? Vamos continuar então, acompanha aí. Na questão 2, portanto, ele está colocando na letra A coincidência, não é isso? A coincidência em relação a isso, está aí tranquilo. Falsa, letra A. A resposta certa, claro, é a letra C de casa, né? Exatamente o paradoxo aí, beleza? Vamos lá. Coincidência, transitoriedade, né? Coisa passageira, não tem nada a ver com isso, tá? Expressividade, hipnose, são outras coisas interessantes aí de serem colocadas. Lógico, né? Mas pelo menos distintas, ok? Questão 2, portanto, letra C de casa, paradoxo. Questão 3, insólito no texto significa o quê? O que você acha? Pessoal, a palavra insólito significa estranho, né? Tudo que é estranho, claro, é incomum, né? Normal não é, variável, não pode ser variável não, gente. Por mais que seja estranho, eu não posso dizer que de uma forma ou de outra ele seja fraco, seja variável, mutante, não dá. Incomum, uma coisa estranha, esquisita, é incomum. Percebeu? Insólita, realmente pela própria natureza da palavra, né? Pelo próprio sentido, pelo valor semântico que a palavra tem, é incomum. Ok? Beleza? Não é ruim, cuidado com a palavra, né? Ruim, é horrível. Cuidado. Ruim, oxítona. Fraco, variável, tudo certo. Questão 3 também, tá vendo aí, ó? Prova muito tranquila, vamos lá, lapada, não tem isso não. A emprego de linguagem figurada na frase da alternativa, já sabe, né? Linguagem figurada, já falamos sobre isso, ó, pessoal. Sentido próprio, sentido figurado, a linguagem figurada, a linguagem conotativa. Mais uma prova que aborda isso aí, né? E não é prefeitura não, hein? Tá aí, a linguagem conotativa. Beleza, vamos lá. Pensar num filme sem trilha sonora. Gente, quando você pensa num filme sem trilha sonora, tudo bem, realmente, se o filme não tiver trilha, não é linguagem conotativa, é linguagem denotativa.
Eu posso pensar num filme que tenha realmente essa estrutura, nenhum problema. Não é inviável. O mundo inteiro banhado de música. Tá tranquilo, né? Eu não posso banhar um mundo inteiro com a música. Não dá. Sentido figurado, força de expressão, maneira de dizer. Todos os outros casos, linguagem certa, linguagem denotativa, um tema expressivo nas cordas. Marcelo, mas isso aqui está tão estranho, está tão metafórico esse negócio aqui. Pessoal, ó, por mais que o texto fale um tema expressivo nas cordas, está aqui, ó. Um tema expressivo nas cordas para a cena de amor. Um tema expressivo nas cordas. Mas não é isso, gente? Marcelo, aqui não está uma certa linguagem figurada, quando ele diz um tema expressivo nas cordas para a cena de amor, uma sequência de acordes de sétima dominante, quando o vilão dos desenhos. Isso aqui, gente, realmente existe. Sequência de acordes de sétima dominante. Tá. Mas um tema expressivo nas cordas para a cena de amor. Gente, será que é nas cordas de quê, especificamente? Percebeu? Ele está falando nas cordas para a cena de amor. Isso aqui é um ponto. O tema expressivo é um tema significativo, um tema bonito, um tema belo, representativo, significativo, percebeu? Então, por mais que ele tenha mais um tema expressivo nas cordas, que cordas? Como é que é isso? Né? É exatamente o que ele está colocando, os padrões da expectativa, a hipnose, né? A música, a magia que a música exerce realmente nas pessoas aí, tá? Beleza. Uma sequência de acordes, não, esses aí realmente é denotativo. O nome que se dá realmente aos tons e tal das músicas, dos instrumentos são acordes. Vilão dos desenhos animados, é vilão mesmo, aquele cara que protagoniza a maldade, ou pelo menos, né, que representa no filme o lado negro da força, né? Vamos dizer assim, certo? Beleza? Vamos jedaizar o comentário aí, né? Ok, vamos lá. Questão 5. Assinale a alternativa em que há voz passiva. Pessoal, ele só quer que você identifique se há ou não voz passiva, veja. Ele não está falando converta para voz passiva, transforme, se admite ou não admite, transposição de voz passiva. Veja que houve uma mudança significativa aí, tá certo? Então, nesse contexto de voz passiva, o mais importante, sem dúvida alguma, é você perceber a necessidade de entender, de identificar as principais características de uma frase na voz passiva. Quais são as principais características? Primeiro, voz ativa é aquela em que o sujeito e o elemento que pratica a ação verbal são exatamente a mesma coisa. Quando eu digo, ele escreveu um livro, ele é o sujeito da frase, a frase está na voz ativa, porque o sujeito da frase e o elemento que praticou a ação, quem escreveu? Ele. O elemento que praticou a ação são exatamente a mesma coisa. Agora veja, quando você é assim, um livro foi escrito por ele. Um livro foi escrito por ele. Gente, nesse contexto aí, quando eu digo o livro foi escrito por ele, claro, eu digo o livro é o sujeito da frase. Mas o livro não escreveu nada, ele foi escrito, entendeu? Se o livro não escreveu, se ele foi escrito, ele sofre a ação, não é assim? Agora, muito cuidado com aquele decoreba horroroso que as pessoas geralmente colocam lá. Ó, é fácil, pô. Se você disse assim, ó, um livro foi escrito, eu decoro assim. Toda vez que você estiver observando o verbo no particípio, quando tiver um verbo no particípio, beleza, filé demais. Você já sabe que o verbo no particípio, em relação a isso, já indica voz passiva. De jeito nenhum. Se eu disser, os deputados haviam aprovado a lei. E agora? Eu tenho dois verbos, o segundo verbo aprovado está no particípio, os deputados haviam aprovado a lei. E aí? O segundo verbo está no particípio, mas mesmo assim, não se trata de voz passiva. Entendeu aí? Então, muito cuidado. Por que não é voz passiva? Eu tenho dois verbos, um é verbo auxiliar, o segundo verbo no particípio, não é voz passiva não? Claro que não. O sujeito da frase, os deputados, eles aprovaram a lei. Eles são o agente da ação expressa pelo verbo. Se eles são o agente da ação expressa pelo verbo, tranquilo, está aí, está feito, está tranquilo. Entende essa história? Então, claro, nesse contexto aí você já sabe, a frase está na voz ativa. Porque o sujeito da frase e o elemento que pratica a ação são a mesma coisa, voz ativa. Do contrário, voz passiva. Entendeu aí? Certo? Aqueles verbos que aparecem nas frases, verbos de ligação, verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, esses caras, né, não admitem voz passiva. Nunca, na construção de uma frase, eles estarão na voz passiva. No caso do verbo transitivo indireto, a gente lembra só o caso específico, né, dos verbos obedecer e desobedecer. São os únicos, de uma forma ou de outra, que admitem voz passiva. Certo? Fique ligado aí. Vamos dar uma olhada então? Claro, nesse contexto de voz passiva, a gente vai observar somente a frase que está nesse contexto de voz passiva para você identificar. Sujeito ou não, predicado ou não. Um outro lembrete.
os verbos impessoais. Nós falamos aqui daqueles verbos que não admitem voz passiva. Os verbos impessoais, haver no sentido de desistir, fazer indicando tempo, lembra aqueles verbos lá? Nenhum deles aceita a voz passiva, tá? Porque é oração sem sujeito. Se eles formam a oração sem sujeito, você já sabe, né? O sujeito pratica a ação, o sujeito sofre a ação, tá. Mas em uma frase que não tem sujeito. Se a frase não tem sujeito, como é que eu posso avaliar quem é que está praticando a ação? Entendeu aí? Tá. Próximo bloco a gente vai então resolver essa questão e vai seguir adiante. Até lá.